Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. J. Washington entrevista candidato a prefeito de Pindamonhangaba, Luiz Rosas. Cai expectativa de contratação de temporários para o Natal. 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Comitê da Bacia promove formas de preservação dos rios da região. Teste em humanos de vacina contra a Zika acontece em 2 meses. E veja também. Você está em busca de um lugar ao sol no mercado de trabalho? Pois preste muita atenção na entrevista que Paula Guimarães vai nos conceder aqui. Ela é da Fundação Getúlio Vargas, tem muita experiência e vai dar toques importantíssimos aqui no Repórter Setorial, já já. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. E o Natal se aproxima, mas a Confederação Nacional de Comércios e Bens já prevê, pelo 2º ano consecutivo, queda nas vendas e principalmente nas contratações de temporários. E, infelizmente, a expectativa de muitos desempregados para conseguir algum trabalho nessa época do ano pode ser frustrada. Há 2 meses do Natal, uma das melhores épocas para vendas e para quem está à procura de um emprego, a Federação do Comércio já adianta. O cenário não é bom para contratações temporárias. Em 2015, que já foi um número extremamente baixo, situou-se em torno de 5 mil a 6 mil trabalhadores. Nós estamos certos de que este ano teremos menos contratação do que ocorrido em 2015. Vai se situar em torno de 2.500 a 3 mil trabalhadores. E os lojistas confirmam essa tendência. Geralmente a gente contrata 1, 2 funcionários para essa época do ano, que é muito esperada, mas diante do cenário econômico, né, que a gente espera, a expectativa de venda, a gente não tem tido crescimento. Então a gente não deve estar contratando nesse ano. Estou dando currículo para tudo quanto é lado. Depende da sorte. A esperança é a última que morre, né? A gente nessa crise que a gente está vivendo, a gente está tentando a sorte. Para conquistar uma vaga, é preciso fazer como Eduardo, enviar currículos, ir às lojas, manter atualizada a agenda de contatos. Mas também é preciso cautela e pensar se você se encaixa no perfil da vaga disponível. A gente quer ser contratado, né? E se a gente quer ser contratado, não adianta forjar ali em 3 meses uma afinidade com a área e, de repente, depois ser contratado, que essa afinidade forjada ela vai aparecer. Numa desmotivação, num desinteresse em prestar o atendimento, numa redução das vendas, né, das comissões, e tudo isso vai acabando, gerando um desconforto para o candidato profissional que não é muito benéfico para ele. E o SESC realizou um encontro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O evento teve como objetivo integrar e capacitar os professores no ambiente escolar. Em pauta, a situação da bacia hidrográfica e formas de preservar os rios da região. A Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul realizou o 3º encontro de educadores em defesa do Rio Paraíba do Sul. O encontro abordou alguns assuntos. Nós estamos no 3º encontro de educadores em defesa do Rio Paraíba do Sul. Então nós abordaremos basicamente educação ambiental, uma palestra do Paulo Valadares sobre educação ambiental, no período da manhã. Ainda no período da manhã nós vamos fazer uma integração de águas, então nós temos várias amostras de águas do rio, da bacia do rio aqui. Nós vamos levar num local aqui próximo e vamos juntar todas essas águas, simbolizando hoje, que é o dia do Rio Paraíba do Sul, simbolizando a integração do Rio Paraíba do Sul. E à tarde nós teremos 8 oficinas práticas para instruir o professor, junto com o aluno ali no dia a dia, como construir como fazer compostagem, como construir um pluviômetro, como construir um viveiro de mudas, como reconhecer rochas. Então são várias oficinas que serão realizadas. O Rio Paraíba passa por 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo Fabrício Gomes, é de suma importância para a nossa região e esses outros estados. A economia, né, depende do Rio Paraíba do Sul, setores de indústria, setor de saneamento, enfim, nós dependemos do Rio Paraíba do Sul para a nossa subsistência, né? A água
ela faz parte da nossa vida. Então a gente precisa da água não só para a gente viver, como também para a gente desenvolver as nossas atividades. Hoje o rio está em boas condições e algumas coisas podem ser feitas para preservá-lo. São projetos de diversos, tudo visando a proteção dos recursos hídricos, mas são projetos na área de saneamento, projetos de controle de perdas, por exemplo, né? Projetos para melhorar monitoramento dos recursos hídricos, quantitativo, né? Qualidade e quantidade, projetos de educação ambiental, isso tudo é financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos e a tomada desses recursos se dá através de um edital que é promovido anualmente pelo Comitê de Bacias. E daí o motivo de capacitar esses professores. A ideia é complementar a formação deles através de um conhecimento prático, voltado mais para os recursos hídricos. Então, eles vão fazer essas oficinas, então eles vão ver que tábua que eles precisam para construir uma compostagem, que tamanho, que material que pode fazer compostagem, que material que não pode, como construir uma cisterna, então como pegar uma bombona, um túmulo plástico. Então, eles vão fazer na prática para depois, lá com os alunos, repetir com eles de forma bem prática. A coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Taubaté, Solange Goulart, fala sobre os trabalhos que as crianças já vêm realizando. Nós temos, através da Secretaria, várias parcerias que desenvolvem projetos. E os nossos alunos têm conseguido atingir essas pontuações e serem, vamos dizer assim, eles acabam demonstrando esse trabalho nesse formato dentro dos concursos de feira de ciências estadual. Eles fazem parceria e a gente tem conseguido alguns trabalhos nesse sentido. Então, por aí a gente consegue avaliar que esse trabalho do comitê e das parcerias com a educação ambiental acaba refletindo na prática de sala de aula para os alunos. A professora Enilda Moraes poderá transmitir o seu aprendizado para os alunos em sala de aula e já tem ideia do que fazer para colocar em prática essas ações. Lá na nossa escola, a gente já vem desenvolvendo trabalhos na área de educação ambiental. Então, já tem uma série de projetos que estão sendo trabalhados. Então, por exemplo, esse projeto que a minha escola vai apresentar hoje aqui, que são de alunos de pré-iniciação científica. É um projeto voltado para a área sustentabilidade, que é um telhado verde filtrante sustentável. Então, muito do que ele vai falar e vai acontecer durante o congresso tem a ver com o telhado e vai ajudar no processo de aquisição de conhecimento dos meninos para eles continuarem desenvolvendo esse projeto. Estimular a educação ambiental na criança vai ajudar a colher bons frutos no futuro. Sim, tem que estimular. Tem que estimular porque a gente precisa deixar um mundo melhor. Com a questão de onde colocar o lixo, o reuso desse lixo, a reciclagem do lixo, a crise hídrica que às vezes acontece, como cuidar dessa água para que não, por exemplo, você tem um lixo, coloca em qualquer lixão, em qualquer lugar, pode estar contaminando o lençol freático. Então tudo isso é importante para trabalhar desde a criança pequena até no ensino médio, para ser um cidadão melhor, um cidadão mais consciente, que vai fazer o uso desse planeta, mas de maneira consciente, sabendo que ele está usando esse planeta, que os recursos que ele gasta aqui precisam ser renovados, ser colocados de novo no meio ambiente, sempre de uma maneira bem consciente. O teste em humanos para a vacina contra a Zika pode começar em 2 meses. Desenvolvida no Instituto Butantan, a imunização é composta a partir de DNA. É uma tecnologia nova e não traz riscos para as mulheres grávidas. O Instituto Butantan pode começar em 2 meses a testar em humanos uma vacina contra o vírus da Zika. Esta é a expectativa do diretor da instituição, Jorge Calil, que fez o anúncio ontem em um evento. O projeto é resultado de uma parceria com o Instituto Americano e estuda uma vacina que usa um pequeno fragmento de DNA produzido sinteticamente em laboratório que codifica uma proteína do vírus da Zika e, por isso, desperta a resposta imunológica contra o vírus no organismo. Uma das principais preocupações em relação ao vírus da Zika é o risco de ele provocar microcefalia em bebês cujas mães foram infectadas. Segundo Calil, o Instituto tem uma reunião com a Anvisa ainda esta semana para discutir a aprovação dos testes clínicos.
As vacinas de DNA são vistas como uma tendência para o futuro, mas até o momento ainda não existe nenhum produto deste tipo aprovado para uso comercial. Segundo pesquisa, quase metade dos eleitores de Taubaté tem pouco ou nenhum interesse nas eleições municipais deste ano. Destes, 26% declaram não ter nenhum interesse, enquanto 23% afirmam ter pouco interesse, o que representa um total de 49% dos entrevistados. Cruzeiro é a cidade com maior concorrência para o cargo de vereadores. São 255 candidatos que disputam 10 vagas no Legislativo. A corrida será de 25,5 candidatos por cadeira. A menor concorrência está na cidade de Santo Antônio do Pinhal e Cunha, que tem apenas 6,1 candidatos para disputarem as vagas de vereador. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de São José dos Campos, registra em média 137 trotes por dia. O número representa um total de 30% das chamadas. De março até o dia 12 de setembro, foram atendidas mais de 86 mil chamadas. Destas, mais de 26 mil eram trotes. Gisele Ferri, repórter setorial. E ainda hoje, aqui no Repórter Setorial, você acompanha uma entrevista com o candidato a prefeito de Pindamonhangaba, Luiz Rosas. E um levantamento do Instituto Reuters de estudo jornalístico mostrou que o Brasil é o país que possui o maior número de notícias acessadas por redes sociais. Nesse caso, o Facebook lidera o ranking como principal fonte de informação. O Brasil é o país onde mais cresce o consumo de notícias por redes sociais. Segundo o levantamento anual do Instituto Reuters de estudo sobre jornalismo, o país lidera o ranking de 26 nações pesquisadas. Por aqui, 72% disseram usar as redes sociais como fonte de notícia, enquanto a média geral é de 51%. Segundo o estudo, o Brasil é um dos países que mais replicam notícias na internet e que teve um crescimento relevante de pessoas que aderiram ao hábito de obter informações por meio das redes sociais. No geral, dos 26 países pesquisados, 44% dizem usar o Facebook para notícias, 19% se informam pelo YouTube, 10% pelo Twitter e 8% pelo WhatsApp. Vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai ver. Câmara retira de pauta projeto que poderia levar à criminalização de Caixa 2. Em 2 minutos, estamos de volta. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.